Bom dia, gente. Desculpa a loucura, assim. Meu nome é Gabi e hoje eu vou ser a mediadora da aula do Pedro, da nossa conversa sobre subjetividade e isolamento. E ele já começou nesse clima aí de subjetividade, não, não se apresentando normalmente, né? Como a gente faz. Que, o que é subjetividade, né? Cada pessoa é diferente de cada um, todas as pessoas, não tem nenhuma pessoa igual no mundo, respeitando a individualidade de cada um, que faz a gente ser único, né, na verdade. Então, o que faz o Pedro ser único e como a gente vai falar também sobre como se constrói essa subjetividade, sendo que a gente está em isolamento ou em outro tipo de isolamento, como que a gente faz isso, né? Aí eu passo a palavra pro Pedro e boa conversa pra gente. Então, bom dia, gente. Como a Gabi falou, né, eu sou o Pedro, sou da LCH, da UFABC, e, na verdade, hoje a aula ia ser do Wes. Aliás, bom dia, Wes. Ele falou na última aula que ia conversar com vocês sobre o que está rolando no Afeganistão, né? Porém, ele está um pouquinho mal, então vamos desejar energias positivas para ele e seguir. E aí, para começar o nosso tema aqui, que é subjetividade e isolamento, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês entendem. O que, que vocês entendem como subjetividade? O que, que vem na cabeça de vocês quando se fala sobre subjetividade? Quem quiser falar no chat ou abrir o microfone, pode ficar à vontade. Eu penso em algo do tipo entrelinha, sabe? Que não tá tão explícito. Legal. Algo que tá ali, mas a gente não consegue enxergar direito. Tá meio nublado. Isso. Beleza. Tem sempre um objetivo? Tem sempre um objetivo. Muito legal. Que mais? Que mais? Algo que é uma coisa para um e para outro não, então é subjetivo. Que é para um e para outro não. Então é algo bem individual, né? É algo único, exclusivo de cada pessoa. Interessante. Antônimo de objetivo, ou seja, o contrário de objetivo, pode ser que sim, pode ser que não. É subjetivo. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Lara colocou ter sempre um objetivo. É sempre objetivo, já comentei aqui. Dou-lhe três. Então, beleza. Para começar essa discussão, eu vou trazer um cara que é amado por muitos e odiado por muitos também, que é o nosso francês René Descartes. O Descartes, ele tem uma pegada muito cartesiana, que a gente chama, né? E aí eu vou colocar aqui uma coisinha que eu preparei pra gente. Estão conseguindo ver certinho? Eu Sim. Sim? Legal. Eu preparei aqui o nosso querido slide. E no slide eu coloquei uma citação do René Descartes. Alguém pode ler pra gente? Alguém? Posso ler? Vai lá então, Gabi. Então, e por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que
esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira. René Descartes, nas Meditações Metafísicas de 1973. Boa. Então, a gente conclui que a gente ainda não entendeu absolutamente nada, né, do que ele disse, até porque é um pouco complicado, mas eu sublinhei ali, eu grifei, né, uma parte específica que é o eu sou, eu existo. A gente conhece essa frase muito mais comumente como cogito ergo sum ou penso logo existo. E aí eu pensei comigo, né, eu acho que ainda não é suficiente para entender aqui o que ele está querendo dizer com tudo isso. Então eu chamei uma outra pensadora, ela é uma contemporânea, uma filósofa muito importante do século XXI, que é a nossa querida Potiguara Bardo. E aí ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que você não existe, e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Ainda não satisfeito? O que eu fiz? Eu preparei um vídeo da nossa queridíssima Potiguara Bardo, onde ela vai explicar melhor essa brisa doida que ela teve aí sobre existência e não existência. Ó, já temos fãs aqui. Vem a tela? Sim. Sim. Então bora embora. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Você pensou assim, tanta gente no mundo e ninguém sente igual a mim. Tomou na realidade, a verdade encontrou. Sua humanidade tava em todo, só você que não notou. Foi só você que não notou. Problemas se dissolvem no mar do infinito ao se beber da água desse rio colorido. Lidando com o passado, viro luz, espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Ah, que se abrem pro futuro. Você não existe e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Movimento surge no inconsciente, se engano que acredita controlar a própria mente. Guiado a cada passo a um destino bem maior. Seu eu superior lhe acompanha, você nunca anda só. Eu e você somos um só. Então os problemas se dissolvem no mar do infinito ao se beber da água desse rio colorido. Limpando o passado, viro luz de espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Abrace a minha voz e faça dela suas falas que eu canto são tão minhas quanto são da lua. Abrace a sua voz, repita cada porto. O amor que você sente é o mesmo que o amor do outro. É o mesmo que o do outro. Porque você não existe e eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação.
estrelas emanam a luz de toda a criação. Você não Certinho. Não são nem 10h20 da manhã e a gente já tá aqui com um rega brega da Potiguara, né? Para começar o dia daquele pique. E o que eu tô querendo falar com tudo isso aqui, né? Tá meio naquelas ainda, não tá muito claro. Deixa eu voltar aqui pro slide. Certo. Eu quero dizer que, mesmo que a gente pegue esse ceticismo radical da Potiguara, né, em que ela fala que você não existe, eu também não, e tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação, se a gente pega o Descartes, aqui com essa queridíssima frase dele, penso, logo existo, a gente vê que mesmo que a gente se engane, mesmo que tudo na nossa vida seja fruto dessa imaginação, a gente pensa e a gente existe. Porque, como ele próprio vai dizer, quando eu penso ser algo, eu automaticamente existo. E aí ele fala assim, mesmo que eu me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja. Certo? Não sei se ficou tão claro assim. Ficou? Quem cala consente, hein? Então eu vou tomar como entendido. Só para frisar mais uma vez. Ceticismo radical da Pote, você não existe, eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. E aí chega o Descartes e fala, por mais que eu me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja. Por quê? Porque se eu penso, eu existo. Porque se eu estou pensando ser alguma coisa, eu automaticamente existo. Não tem como eu não existir se eu pensar. Se eu não pensar. Fechou? E aí, onde que eu quero chegar com toda essa brisa cartesiana do cogito, ergo sum, do penso, logo existo? Eu quero dizer que, a partir do cogito cartesiano, a gente passa a entender algumas realidades que vão atravessar, ou seja, que vão se encontrar, que vão se chocar e interagir com o sujeito. E o que é esse sujeito? Esse sujeito é o ser humano em sua completude. Então, para o Descartes, vai existir algumas realidades, né? Vai existir a realidade da mente, que é essa realidade do cogito, que é a realidade do pensar, do duvidar, do questionar as coisas, o cogito. Vai existir a realidade do corpo, que é justamente essa realidade da interação com o meio. Então a gente tem os 5 sentidos que fazem parte da realidade do corpo, né, que é o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. E a última realidade, que seria essa realidade com a qual a gente pode interagir, né? Que é a realidade a ser experimentada. Fechou? Todo mundo entendeu Descartes, o cogito cartesiano, ficou clarinho? Então, eu vou passar para a próxima parte. Por quê? Porque eu sou um cara chatíssimo que gosta de meter psicanálise em tudo. Então, aqui não será diferente. E aí a gente vai usar um pouquinho de 2 pensadores que eu gosto muito, que é o Freud e o Lacan, certo? E aí lá em 1914, o Freud vai lançar um texto chamado Introdução ao Narcisismo, que ele vai apresentar para a gente o conceito, né, de superego. E o que vai ser esse superego, então, para o Freud? Ele vai ser essa parte que constitui a nossa mente, a nossa psique, e ela vai ser responsável por aderir e fazer a gente cumprir as exigências da sociedade. Então, é o superego que vai armazenar aquela vozinha na nossa cabeça que fala que você tem que ser inteligente, que você tem que estar no peso certo, que você tem que ganhar dinheiro, ter sucesso, estudar. Ela vai falar assim, não come aquele chocolate, não toma aquela bebida, certo? Ou senão ela vai, tipo o Super Combo, aquela banda, e vai falar assim, olha, você deveria sorrir mais, abraçar seus pais, viajar o mundo, socializar, nunca reclamar, só agradecer. Certo? Então, o superego é essa parte estruturante da nossa psique. E aí, deixa eu ver aqui onde que eu estou.
Depois, lá em 1932, não, brinco, em 1925, o Freud vai lançar o livro dele chamado O Id e o Ego. E lá no Id e o Ego, ele vai deixar claro que a nossa psique humana, na verdade, é dividida em 3 partes, né? Que é a parte do superego, a parte do id e a parte do ego. Fechou? E aí, o que vai acontecer? Ele vai falar que o id, então, seria essa parte mais inconsciente que vai representar todos esses desejos super profundos, ocultos e primitivos. Ele vai falar que o nosso id é uma força desordenada e que o único objetivo do nosso id é a autossatisfação. Nesse livro, o conceito do superego, ele vai permanecer o mesmo, certo? A única coisa que ele vai adicionar que é interessante é que o superego e o id, eles estão sempre em atrito, né? Eles estão sempre brigando. Eles brigam para tomar o controle do nosso queridíssimo ego, certo? Porque o ego é basicamente isso que a gente chama de eu. O ego é a única parte nossa que é consciente. É a única parte que, quando pensa alguma coisa, a gente consegue ouvir esse pensamento e entender esse pensamento, certo? Então, é muito satisfatório para o nosso id quando a gente ouve aquela nossa vontade primitiva e vai comer aquele chocolatinho que a gente estava tanto querendo. E é muito satisfatório para o nosso superego quando a gente não come esse chocolatinho pensando na nossa dieta que a gente está querendo seguir. Certo? Por quê? Porque o nosso superego, ele vai chegar para esse papo de, olha, você tem que estar no peso ideal. Então, não come esse chocolate. Fechou? Mais para frente, o Lacan, ele vai chegar com um misto de vários seminários, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o Freud estava certíssimo, que a gente tem essas 3 partes aí da nossa psique humana, porém que o Freud deixou escapar uma coisa importante. Ele deixou escapar o fato de que, além dessa briga entre o nosso id e o nosso superego, para ditar o nosso comportamento, essa briga só vai acontecer porque é somente através do ego que nós, meros mortais, podemos interagir com a realidade. E o motivo disso é que o nosso ego é a única parte que consegue concatenar, ou seja, que consegue conectar as palavras com o tempo e com o espaço da realidade. No nosso id, as palavras, elas são soltas, o tempo é distorcido e o espaço também. Um exemplo é o nosso sonho. Quando a gente sonha, a gente percebe que a gente não está em nenhum lugar e está em vários lugares ao mesmo tempo. E o tempo, ele não segue uma ordem retilínea, né? Não segue uma ordem uniforme. Às vezes a gente é criança, aí a gente volta a ser adulto, aí a gente volta para criança de novo, e aí a gente está vivendo uma parte da nossa vida, e depois a gente está vivendo outra, ou uma parte que nem aconteceu. Essa é a representação do inconsciente humano. É desordenado, é fora do tempo, é primitivo. Enquanto que a nossa parte egóica é super ordenada. Ela segue o tempo, ela segue o espaço, ela segue a conexão de palavras. Certo? E agora que vocês falam o seguinte, olha, eu não entendi nada que esse cara está falando até agora, e eu digo para vocês, calma, que aqui nós temos didática, e eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo vai ser levando mais a parte da imaginação, e o outro vai ser um exemplo um pouco mais prático. Começando pelo da imaginação, então. Imagina que vocês tiveram aquele dia de cão, né, aquele dia triste, sofrido, de labuta, e vocês brigaram com aquele namoradinho, com aquela namoradinha, ou que vocês brigaram com a pessoa que vocês gostam. Enfim, é um dia triste, é um dia de briga. E aí, lá no fundo do seu mais íntimo pensamento e sentimento de tristeza, vai surgir uma única palavrinha. E essa palavrinha é a seguinte: chocolate. E aí você, né, sente aquela vontade doida de comer chocolate, ou um sorvete de chocolate, sei lá. Você precisa de chocolate. E aí tudo começou através dessa pequeníssima palavrinha que é o chocolate. Então o chocolate, nesse caso, ele vai perder o sentido de ser apenas um alimento, um docinho, uma sobremesa, e ele passa a ser, então, esse momento necessário de prazer. Certo?
esse momento necessário que você vai descontar toda aquela sua frustração sentimental em cima de um determinado tipo de prazer, que é o prazer oral, que é o prazer de comer o doce, de comer o chocolate. Então, essa palavrinha chocolate, agora, é o meio que a sua mente encontrou para você interagir com o mundo externo, para você interagir com a realidade em busca da obtenção de prazer. Certíssimo? O nosso segundo exemplo, que eu prometi um exemplo prático, a gente vai pegar aqui um norte-americano, né, o Julius Davidoff, e ele fez o seguinte, né, no século XX, ele foi para uma sociedade nativa, lá na Namíbia, que fica na África, e ele encontrou a sociedade Rimba, né? Essa sociedade, ela tem uma questão muito interessante. Olha, eu errei aqui, ó. Escrevi palavras, mas é palavras. Essa sociedade tem uma questão interessante com as palavras e as cores, porque eles têm duas palavras, eles têm uma palavra igual para duas cores, né? Então, o verde e o azul, eles recebem o mesmo nome, que é o buru. Enquanto que eles têm duas palavras completamente diferentes para tipos diferentes de verde, né? Que é o dambu e o zuzu. Não é igual aqui que a gente tem tipo um verde claro, verde escuro, verde oliva, verde isso, verde aquilo outro. São palavras completamente diferentes. E aí o Davidoff, ele decidiu então fazer um experimento, né? E esse experimento foi o seguinte: ele pegou essa imagem aqui que vocês estão vendo, colocou na frente da galera lá da tribo Rimba e falou o seguinte: olha, eu quero que vocês apontem qual é o quadrado diferente. E aí, unanimemente, todos os membros dessa tribo erraram. Isso mesmo, eles não conseguiram apontar qual é o quadradinho diferente nessa imagem que vocês estão vendo aí do círculo. Vocês conseguem ver qual é o diferente? Conseguem? É esse quadradinho vermelho que está aí bem no negocinho, certo? Vermelho. Vermelho? Sim, vocês são daltônicos e eu estou certo, é vermelho. E aí, né, como a gente está aqui achando muito engraçado, falando, hahaha, o pessoal da Rimba é todo mundo daltônico, não consegue ver o azul, pipipi, popopó, eu decidi então trazer uma coisa semelhante. E aí o desafio é o seguinte: eu quero que vocês falem qual é o quadrado diferente nesse círculo aqui. Quem quiser abrir o microfone, escrever no chat qual é o quadradinho diferente, pode ficar à vontade. Ué, cada vez que eu olho pra um, parece que os outros mudou de cor. Sinto muito, mas você precisa ir no oftalmologista, porque a tribo Rimba, ela conseguiu falar qual é o diferente. Não? Ninguém se arrisca? Aquele primeiro lá de cima? Da direita. Primeiro da direita. Vamos ver se é esse mesmo que você está falando. Opa. Acertou, Link? Não. Não? Era o de cima. Esse era o diferente. Fechou? E aí, gente? A questão aqui que eu quero mostrar para vocês é que quando não existe uma palavra para fazer a ponte entre a nossa realidade interna com a nossa realidade externa, significa então que parte dessa realidade externa vai se perder e a gente não vai perceber ela, igual aconteceu com esse quadradinho verde. Como a gente não tem uma palavra especificamente diferente para essa tonalidade diferente de verde, ela, no meio daqueles outros verdes, se perdeu. Porque não existe uma palavra para fazer a ponte entre esse mundo interno nosso e o mundo externo do quadradinho que eu apresentei aí para vocês. Certo? Então, para a gente finalizar essa parte da subjetividade, eu finalmente vou dar uma definição concreta para vocês. Depois de enrolar, tá umas horas aqui, né, ficar falando do Davidoff, Freud, Lacan, Descartes, etc. Eu digo para vocês que a subjetividade e a palavra andam juntas, misturadas,
integradas no mesmo sentido. Ela nada mais é do que aquela lente que a gente coloca para enxergar e entender o mundo que nos cerca. Então, ela vai conectar as palavras com os complexos e sentidos externos de uma maneira que apenas você é capaz de fazer. Certo? Por que a subjetividade, então, tem esse caráter extremamente individual? Né? Cada um tem o seu tipo de subjetividade. Porque cada um de nós fomos criados com um tipo de palavra diferente, fazendo conexões diferentes entre uma palavra e outra palavra. E isso tudo fez com que a gente fosse captando e compreendendo a realidade de uma forma cada vez mais subjetiva. E isso é a construção da realidade. Por isso que, geralmente, os professores, né, eles estão sempre falando para a gente ler livros e materiais diferenciados, porque com isso a gente está entrando em contato com palavras diferentes, que fazem conexões diferentes. E aí, quando a gente está posto frente a uma realidade, a gente vai ter uma palavra para descrever aquilo que está acontecendo. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma reclamação, quer me xingar, pode ficar à vontade. Mas, por favor, no xingamento, peguem leve comigo, porque eu sou carente. Para a Gabi tá claro. Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Tem uma questão que é muito interessante, né? É porque, assim, subjetividade e sofrimento, elas andam intrinsecamente juntas. Né? A subjetividade e o sofrimento, elas são inseparáveis. No sentido de que cada pessoa vai sofrer de uma forma diferente e por motivos completamente diferentes. E aí, nesse isolamento, né, nessa quarentena, muitos sentimentos novos começaram a aparecer. E aí, se você não está entendendo o que eu estou falando, eu já tenho uma aula aqui sobre isso, né, que foi o eu em isolamento, ou eu em quarentena, não lembro direito, falando sobre os novos sofrimentos, os novos sentimentos que surgiram durante o isolamento social. E lá apareceram alguns sentimentos interessantes, né, que são a angústia, o ódio e o medo. As pessoas, elas estão cada vez mais com medo do desconhecido do vírus, do desconhecido dessa nova realidade, né, do desconhecido da política, principalmente, e elas estão também com raiva de tudo isso, dessa realidade que é frustrante, né? E, finalmente, a gente fica muito angustiado justamente porque, diante desses novos sentimentos, dessas novas situações, a gente se encontra com a possibilidade do vazio, né? Que é a angústia, que é essa terra devastada, é esse nada, é a morte. A angústia, ela representa esse grande abismo que faz parte aí da nossa realidade interior, né? Esse buracão que a gente tenta ignorar a qualquer custo, a qualquer preço. Isso que é a angústia. E aí tem uma coisa muito interessante, né, que o Lacan vai trazer para a gente, que é o exemplo do vaso. Então a gente tem aqui o vaso representando o nosso desejo, certo? E a palavra representando a flor para esse vaso. Quando a gente tem um desejo e a gente tem uma palavra para representar esse desejo, a gente consegue buscar na realidade externa a satisfação para esse desejo. Como foi o exemplo do chocolate que eu falei. Quando a gente briga com alguém, por exemplo, e precisa de um escape, de uma satisfação, de algum momento de alívio, a gente vai atrás de algo que possa proporcionar isso para a gente. Mas a gente precisa de uma palavra que faça essa conexão. Que ali, no caso, essa palavra foi o chocolate. Então surgiu um desejo
esse desejo vem de uma necessidade, e aí a gente vai atrás, então, da palavra que represente essa satisfação. A questão aqui é que quando a gente tem o desejo, né, e não tem essa palavra, significa, então, que esse vaso do desejo vai ficar vazio, porque a gente não vai conseguir encontrar na realidade algo que possa satisfazer esse desejo. E esse vaso vazio é, então, o que a gente vai chamar de angústia. É um desejo completamente sem objeto. É um desejo extremamente perdido. A gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente precisa, a gente não sabe o que a gente está sentindo, certo? Quando baixa a angústia, geralmente a gente não sabe falar para outra pessoa que a gente está angustiado, porque a gente não sabe a palavra que a gente usa para explicar o que está acontecendo. E aí, ou a gente fica para essa pessoa dando voltas, né, tentando explicar o que a gente está sentindo, ou a gente simplesmente aceita que esse sentimento é ruim, é péssimo, é horrível, e a gente tenta fugir dele. E aí a gente vai procurando artifícios para fugir desse sentimento de angústia, esse sentimento de vazio. Desculpa, a gente passou a mão. E aí a gente pode colocar aí no lugar dessa angústia, né, a gente pode preencher esse vaso da angústia com medo, com raiva, com ódio, com compulsões, né? Então, vou começar a fumar, vou começar a beber, vou começar a comer, vou começar, sei lá, Twitter, redes sociais e etc. Qualquer coisa que tire o foco da nossa própria angústia. Fechou? Mas tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Que tem gente que, algumas pessoas, elas pegam esse sentimento de vazio, né? Esse vaso vazio, e tentam dar um significado, então, para esse vazio. E aí, o que eles fazem? Eles produzem arte. Porque a arte é uma forma de expressão sem o uso da palavra. O capitalismo sabe bem como fingir... peraí, fechou aqui. O capitalismo sabe bem como fingir que está preenchendo esse vazio. Exatamente. O capitalismo, ele é uma máquina perfeita para fazer a gente esquecer, né, desse sentimento de angústia, desse sentimento de vazio. Como que ele faz isso? Oferta e demanda. Ele fala, olha só, tem aqui esse produtinho, tem aqui essa viagem para as Ilhas Maldivas, e se você estiver triste, você pode ser triste lá na Maldivas. Você pode ficar triste na França. Olha só que beleza, é tentador, né? Mas no final o sentimento de tristeza é o mesmo. Mas eu acho que assim, particularmente, eu acho que se mudar o cenário da minha tristeza já é um bom começo. Assim, eu não ficaria triste em sofrer em Paris, certo? E aí, nesse sentido, então, eu gostaria de perguntar para vocês se durante esse isolamento, né, se durante a quarentena, vocês estão conseguindo produzir arte, que é essa forma de expressão dessa angústia sem a necessidade da palavra como mediadora entre o universo interno e o universo externo. Se vocês quiserem mandar arte para cá também, mostrar, sei lá, podem ficar à vontade. Eu já falei demais aqui, pelo amor de Deus. Eu não consigo, não. Porque, por exemplo, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa de inspiração e de afeto. Alguma coisa precisa afetar a gente pra gente ter aquele clique e falar, eu vou produzir tal coisa. E em isolamento a gente não tem esse clique. A gente não é afetado por quase nada externo. Então não tem como produzir muita coisa. Eu, na verdade, tenho Interessante, né? usado mais para fugir, eu acho, porque às vezes eu passo o dia inteiro pensando numa coisa, aí eu vou fazer alguma coisa relacionada à arte para fugir um pouco desse pensamento. Legal. Então surgiram dois universos aqui, né? A Gabi, que relatou um certo tipo de apatia
né? Essa apatia, na verdade, ela é extremamente comum no estado da angústia, né? Porque quando a gente está angustiado, existe, claro, a pessoa que vai fugir do sentimento da angústia e algumas pessoas preferem se proteger, né, se colocando numa certa bolha apática. E a gente chama essa bolha de apatia de tédio. Né? Então, o tédio ele é muito característico da quarentena. Então, por mais que a gente tenha 1 bilhão de coisas para fazer, eu tenho certeza que a Gabi é ocupadíssima, tá sempre um trabalho, sempre uma pesquisa, alguma coisa para ler, para assistir. O sentimento de tédio ele vai imperar, ele vai ser superior a tudo isso. Porque o tédio é justamente essa apatia. Gente, que isso? O tédio é justamente esse sentimento de apatia, né? Essa forma que a gente consegue se proteger dessa realidade externa que não consegue me satisfazer de jeito nenhum. Certo? A Gabi trouxe uma outra realidade, que é a arte como fuga. Só que a arte como fuga, ela ainda assim tem uma certa expressão inconsciente. Fechou? De uma forma que a gente está expressando naquela arte, seja em determinado tipo de cor, seja no objeto que a gente escolheu para desenhar ali para fugir, ainda assim a gente está conseguindo expressar. A gente pode não saber o que a gente está expressando ali, mas ainda tem a expressão, que é a expressão inconsciente. No chat, a Lara falou que... Não, o Pedro falou que eu sinto uma vontade de dançar, me expressar através disso. Mas, infelizmente, por algum motivo, não tenho conseguido. É muito interessante porque tem um conceito da psicanálise que é o psicossoma, né? O psico vem de psique, de mente, e o soma vem de corpo, né? De materialidade. E o psicossoma, então, é a junção do corpo e da mente, no sentido de que o corpo e a mente eles andam juntos. Então, por exemplo, quando você tem uma dor de barriga antes de fazer aquela prova, não é por acaso essa dor de barriga. Ela é uma dor psicossomática. Ela tem uma origem lá na sua psique, pela ansiedade de fazer essa prova, que vai se materializar no seu corpo em uma dor de barriga. A dança, né, a dança como uma expressão sentimental, ela é um psicossoma. Ela é o sentimento, né, que começa lá na nossa psique, vai se materializar pela expressão do movimento do nosso corpo. E aí, quando a gente não está conseguindo expressar esse sentimento que teve uma origem lá, é porque a gente está sendo barrado por alguma coisa. Né? E aí a gente chama essa coisa aí de castração simbólica, que aí é o complexo de Édipo, etc. Mas tem alguma coisa barrando essa ligação entre sua mente e seu corpo. O que barra geralmente é nós mesmos. Certo? Pouquíssimas vezes é o outro que está barrando. Então, é interessante a gente tentar se expressar, então, quando a gente está com esse bloqueio, né? Tentar achar uma outra forma de expressar. Seja escrevendo um texto, latindo, né? Enfim, a gente vai dando jeito. Aqui a Lara falou assim, eu leio quando estou angustiada. Com certeza, porque a leitura também é uma forma de expressão, tá? Não é só porque a gente está no papel passivo, em que a gente não está escrevendo, mas a gente está lendo, que a gente está excluído da situação, tá bom? Quando a gente lê, a gente está entrando em uma outra realidade. E nessa realidade, a angústia não está existindo. Olha só que interessante. Porque a gente está vendo essa realidade na perspectiva do personagem ou do narrador. Deu para entender? Dúvidas, inquietações, tristezas, comentários? Mas a leitura, ela é uma forma de consumir a arte, né? Exatamente. A leitura é uma forma de consumir a arte. E quando a gente consome, a gente não está fora da relação. A gente está dentro dela, né? Então, a partir do momento que a gente está em contato com a arte,
a gente está se expressando de algum jeito. Porque lembra que eu falei que a palavra, ela é aquilo que vai dar sentido para a realidade externa? A arte, ela vai dar sentido para a nossa realidade interna. Então, aquele sentimento que a gente tem quando consome a arte, ela é a gente conseguindo dar sentido para esse sentimento. A gente está significando esse sentimento que a gente até então não sabia significar. Aquilo que era esse vaso aqui vazio, né? Com a arte ela vai tomar o lugar aqui da palavra. Então, esse sentimento aqui do desejo que estava sem o objeto, ela passa a ter um objeto que é a arte, e a partir disso a gente consegue significar esse sentimento. A gente consegue dar um sentido para ele. Então a gente vai conseguir atingir aí a satisfação. Então a gente está numa relação passiva com a arte? Sim, está numa relação passiva com ela. Mas ela está dando sentido ainda assim para um sentimento. Entendi. O que mais, família? Nardinha? Silêncio? Ainda bem que eu sou preparado. É tipo assim, quando a gente ouve uma música e aí faz um... Putz, como que eu não tinha sentido isso antes, não tinha pensado nisso antes, né? Parece que tudo começa a fazer sentido, porque a música fala tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente já passou, sabe? Total, né? A gente tem uma identificação muito forte com a música. Sim, mas A com música. qualquer outro tipo de arte também, né? Tipo, foi um exemplo. Pode ser um filme que a gente fala, nossa, que filme louco. Aí isso dá uma satisfação pra gente também, né? Sim. É justamente essa questão da significação, né? E além da significação, tem essa questão que você trouxe, que é muito interessante, que é a identificação. Quando a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito eu. Como é que eu não tinha percebido isso aqui antes? Como é que eu não tinha, sei lá, né? E aí a gente consegue se identificar naquela arte. A gente sai do nosso lugar, a gente sai do nosso papel e se coloca naquele papel que a arte está apresentando. Isso é muito interessante. E para quem for interessado em psicologia, esse é um processo extremamente importante dentro da clínica, né? Então, quando a gente está em processo de terapia, a identificação, ela é o que faz o setting analítico. É através dessa identificação que o seu analista vai conseguir te analisar. É bem interessante. Eu acho que isso explica porque, por exemplo, quando a gente lê o livro a primeira vez, a gente entende uma coisa e quando lê de novo entende outra. Porque depende muito de como você está se sentindo no momento. Total. É a forma que a gente vai subjetivar, né, esse livro e o que ele está querendo dizer para a gente. E também a gente já pegou as palavras que a gente leu da primeira vez e a gente já deu sentido. E aí quando a gente lê de novo, a gente vai pegar outras palavras com outros sentidos e fazer outras conexões. Isso é muito interessante. A gente vai ver tudo com outros olhos. Porque o que já tinha para a gente subjetivar, a gente já subjetivou. Então a gente vai começar a pegar subjetivamente coisas novas. A gente vai decodificar a realidade a partir de uma nova perspectiva. Legal, né? Eu também sou uma pessoa que gosta muito de política. Então, assim, eu acho que eu não podia sair dessa aula sem tocar no assunto política. Olha só que divertido. Vamos falar mal do presidente. Não, brincadeira. Talvez. Então, ultimamente eu tenho percebido, né, que a gente está vivendo de uma forma cada vez mais subjetivada. Então, o individualismo é uma palavra muito, muito importante para descrever o século que a gente está vivendo. Então, as redes sociais, por exemplo, o Instagram, está muito em alta, né? Porque a gente está sempre se mostrando para o outro. A gente está sempre mostrando quem nós somos, a nossa realidade externa, mas nunca interna. Surgiu até aquele meme, né? E fora do seu story, como que você está?
É meio clichê, talvez. Mas de fato é real. A gente tenta mostrar ali no nosso story, né, uma realidade um pouco mais fantasiosa, um pouco mais feliz do que realmente é. Até porque eu não quero ficar mostrando a minha depressão, a minha tristeza no story. Acho que ninguém é obrigado a ver, né? E aí vai da subjetividade de cada um. Então, se a gente vai pegar um Bauman da vida, por exemplo, ele vai falar que a sociedade é fluida, né? No sentido de que a gente está com a possibilidade não só de poder decidir muito bem o que a gente vai querer fazer, ser, estudar, trabalhar, sentir, beijar, mas a gente pode mudar tudo isso quando a gente bem entender. Então, eu não gosto dessa pessoa, eu vou bloquear ela. Eu não gosto dessa música, tira da minha playlist. Ah, odeio meu curso, tranca, e vai para outro. E aí a gente está sempre nesse processo de possibilidade de mudança, o que é muito subjetivo, certo? E aí, vai ter um historiador norte-americano, o Christopher Lasch, que ele vai ampliar a forma com que a nossa sociedade lida com a política, né? Ele vai falar que, diante de uma mesma notícia, no mesmo jornal, escrito pelo mesmo jornalista, algumas pessoas, por exemplo, de direita, vão entender uma coisa, e as pessoas à esquerda vão entender uma coisa completamente diferente, certo? Uma pessoa, por exemplo, vai falar que a alta da gasolina é culpa do presidente, e a outra vai falar que é culpa do governador. Então, a forma que a gente vai lidando com essa notícia, com essa realidade, ela vai mudando de acordo com a nossa subjetividade, e por isso a forma que a gente vai lidar com a política também muda de acordo com a nossa subjetividade. Porque lembra que eu comentei do quadradinho? Quando a gente tem uma palavra para significar, a gente vai conseguir enxergar o quadradinho diferente. Quando a gente não tem, a gente vai deixar esse quadradinho diferente fugir, e vai ficar tudo igual. Então a subjetividade, ela dita muito sobre isso, sobre como que a gente se relaciona com a política. É por isso, por exemplo, que alguns vão ser a favor do presidente, mesmo ele fazendo coisas que a gente vai achar errado, e outros vão ser contra o presidente, sabendo que ele está fazendo coisa errada de fato. Certo? Alguma pergunta, algum comentário de acordo com isso? Gente, 11 horas da manhã, todo mundo morto. Tô aqui me sentindo no episódio de The Walking Dead. Só zumbizão online. Não, mas é bem isso mesmo. É o que a pessoa entende, o que ela quer entender. Então, não é nem uma questão de querer entender, né? Mas é uma questão de o que é possível que ela entenda, né? Porque é toda uma questão da construção. Não é só... Não parte só de um desejo. Mas tem por trás disso todo um contexto social que essa pessoa foi criada. Então é muito difícil uma pessoa que cresceu em determinado ambiente ir atrás de uma realidade completamente diferente da que está sendo apresentada ali para ela. Entendeu? A demanda social hoje, por exemplo, é uma demanda bem progressista, na verdade, né? A gente está colocando muito em pauta a questão identitária, por exemplo, né? A questão de você poder ter o direito de falar qual é a sua sexualidade, qual é a sua identidade de gênero, se você é cis, se você é trans, se você é fluido, se você é agênero, se você gosta de menino, de menina, de agênero, de nenhum dos dois. Enfim, essa é a pauta hoje. A gente está falando sobre esses direitos individuais. Então, o mínimo que a gente quer dessas pessoas que cresceram em outro contexto é que elas tenham contato com essa nova realidade que está sendo posta no mundo. Porque quando a gente não consegue adequar a nossa subjetividade com a realidade externa, a gente vai ficar preso no nosso mundinho.
E isso é um fator extremamente importante e que causa sofrimento. Geralmente, o extremo dessa questão da subjetividade que a gente pode ter é a questão da esquizofrenia. O esquizofrênico, ele é aquela pessoa que ele se fecha nesse próprio mundo subjetivo e se nega a entrar em contato com a realidade. E é por isso que ele delira. Porque ele tem dificuldade em acessar a realidade. Ele vive preso na própria subjetividade. Então, quando a pessoa não está conseguindo mais adequar a subjetividade dela com a realidade, ela vai sofrer. E está sendo o caso dos conservadores. Porque hoje a demanda é progressista. É uma demanda que está a favor do identitarismo. As marcas hoje, quando é um mês LGBT, elas colocam um arco-íris na fotinha de perfil. E o que acontece com essa galera? Eles sofrem. Eles ficam putos da vida, vão lá no perfil da marca e falam: vamos boicotar vocês. Ah, vocês vão falir, quem lacra não lucra. Mas é mentira, eles estão lucrando muito bem, sim. E eles estão ganhando o engajamento desse pessoal. Certo? Então a realidade ela tem que conseguir se adequar à realidade. A subjetividade tem que se adequar totalmente à realidade. Senão ela sofre. E quando, tipo assim, falou que não é uma questão de querer, né? É sobre a gente ter como se adequar à realidade, né? Mas, tipo, quando a pessoa ela tem todos os aparatos para saber, por exemplo, um cara milionário que vota no Bolsonaro e apoia o Bolsonaro publicamente. É questão de querer ou é questão de se enquadrar naquela bolha? Ou ele realmente é mau caráter? Então isso aí é muito subjetivo, né? Algumas pessoas realmente vão estar lá porque estão nessa bolha. E eu diria mais, né? Eu diria que o bolsonarismo é expert em fechar essa bolha muito bem fechadinha. Então, essa construção narcísica, né, de que o outro é malvado. Então, olha, não segue aquela pessoa porque ela é comunista, porque ela come feto, porque ela quer que todo mundo morra de fome e etc. Então, não entra naquela bolha. Fica nessa aqui. Por quê? Porque nós somos cidadãos de bem. A gente é a parte boa, a gente é conservadora, a gente é de Jesus e eles não. Entendeu? Então se fecha nessa bolha. Vão ter aquelas pessoas também que vão estar ganhando dinheiro para isso. Certo? Então saiu o caso daquele jornalista, né? Jornalista, aquele apresentador, o Siqueira Júnior, por exemplo, que estava ganhando cachê para falar mal de vacina. Ou seja, não era por acaso que ele estava ali fazendo aquele papel. Certo? E assim, a pessoa que quer tá ali porque quer, simples e puramente porque quer, vai ter um desequilíbrio mental. Né? Eu não estou falando isso só para a direita, por exemplo. Mas quando a gente está lá só porque a gente quer, geralmente a gente enquadra isso na perversão. Tá? Porque a perversão é aquela que é aquela única estrutura que fala assim, olha, só existe aqui o seu desejo. E o seu desejo é o único que tem que ser cumprido. Nem que para isso outras pessoas se machuquem. Isso que caracteriza o perverso. O perverso, na busca da autossatisfação, do autoprazer, ele machuca as outras pessoas. E além disso, ele sente mais prazer ainda vendo a outra pessoa sofrer. Certo? Certo. Tipo um psicopata ou não? Completamente. Na psicanálise, a gente não tem esse termo psicopata.
Na psicanálise só existe o termo perverso. O termo psicopata é psiquiátrico. Ah, entendi. Entendi, não sabia que tinha essa diferença. Valeu, Pedro. Tem diferencinha. Geralmente a gente está acostumado a ouvir o psicopata, né? No filme, na série, é sempre o psicopata. Pra gente é o perverso. Mas é o mesmo quadro. Mais alguém? Dúvidas, sugestões, indagações? Gente, quando esse vídeo for pro YouTube, eu tô ferrado, né? Nossa senhora. Ai, ai. Professora Natália, se você chegar até aqui, saiba que eu te amo, tá? Não me demita. Teve algum conceito que alguém não entendeu e queria que explicasse melhor ou que a gente desse outros exemplos? Só uma questãozinha, então. Agora que, tipo, a gente já tá acabando, eu vou ter que voltar lá no começo, foi mal. Mas é que quando o Pedro tava falando. Ai, tipo de aluno, né? Meu Deus. Quando o Pedro tava falando, eu pensei, não, vou perguntar. Só que aí ele respondeu. Só que aí ele não tinha respondido tudo, então eu vou perguntar agora. Tem como, então, voltando naquela parte do vaso, a flor, o vaso cheio ou o vaso vazio, da angústia da palavra. Qual era a outra? Desejo. E o desejo. Tem como, a gente estava falando sobre livro e, enfim, arte. Tem como a pessoa consumir essa arte, mesmo assim continuar com a angústia, porque ela consumiu a arte, só que não deu em nada? Mesmo que a arte fale sobre o que ela está passando? Vamos ver. Sim, tem sim, Nick. Na verdade, é aquela questão, né? Vai ter arte que a gente vai passar totalmente batido, tá? A gente vai passar por ela na rua, por exemplo, tá cheio de arte de rua, que a gente simplesmente passa por ela e nem olha, né? Nem percebe. Tem arte que a gente gosta, fala, nossa, que estética agradável, que estética bonita, olha esse conceito, né? Harry Potter, por exemplo, é uma coisa que eu sou assim, eu acho a estética bonita, o conceito bonito, mas não me relaciono. Mas até aquela arte específica que a gente vai ter esse apego, porque é justamente nessa arte que a gente vai conseguir significar de forma consciente. A gente sabe que a gente está significando aquilo. Eu, por exemplo, assisti um podcast de uma página que chama Psicanálise de Boteco. Ele estava falando do filme Luca, da Pixar, sabe? E quando eu ouvi aquele podcast, eu falei, gente, signifiquei total isso aqui agora é a minha vida, faz todo sentido, tá dentro da minha realidade interna. Então eu me fixei nesse conteúdo porque ele conseguiu fixar, ele conseguiu subjetivar, ele conseguiu dar sentido para algo. Mas é possível que eu pegue uma arte tipo Harry Potter, que eu goste, que eu ache atraente, que eu ache um conceito, mas não necessariamente significou de forma consciente. E aí eu posso ter até um grau de apatia com isso. Respondi. Respondido, perfeito. Mais alguém? Não. Deixei alguém aqui triste? Eu espero que não. Ai, ai. Sempre que eu falo sobre angústia é um baque.
Então é isso, né, família? Podemos encerrar a nossa aulinha. Espero que tenham gostado. Eu acho que a professora Natália não gostou. Não, ela tá falando da lista de presença, gente. Nossa, que susto. Pensei que o UFA fosse porque eu tava encerrando. Não, mas eu não duvido também, viu? Eu acho que é um momento extremamente pertinente pra ela mandar esse UFA kkk. Fechou então? Então, é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui um pouquinho mais cedo. Mas a aula foi muito boa, eu adorei essa conversa. Realmente, quando a gente fala de angústia, dá um negocinho que a gente começa a pensar na nossa própria vida, né? Fica reflexivo para saber em qual momento a gente sente tal coisa, qual momento a gente está no momento de satisfação ou não. E é isso. Tá todo mundo reflexivo agora. Fez todo mundo repensar a vida. Mas, E vamos enfim. torcer pra semana que vem o Wes tá bem, Sim, tá com com a certeza. saúde naquele pique, pra ele vir aqui falar um pouco sobre o Afeganistão, que tá pesadíssimo o clima lá. Então é isso. Quero saber também sobre essa conversa, porque vai ser muito da hora. E é isso, gente. Até mais. Até semana que vem. E tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Pedro. Pedro, obrigada pela obrigada pela aula. Eu me perdi um pouco porque a minha internet caiu, mas eu adorei. Depois, quando o Wes voltar, eu vou. Tá. Tá bom, obrigado. Quando o Wes voltar, eu vou assistir de novo. Tá bom, obrigado, Amália. É isso, gente. Tchau, obrigada. Tchau, de nada, imagina. Tchau, amores. Tchau, Obrigada pela família. aula. Tchau, pro. Cuidem-se. Não briga comigo. Eu? Beijinhos. Eu vou assistir o vídeo na íntegra. Não, não faz isso não. Não faz isso não. O telefone da escola tocar, já sei. O motivo. Beijo, viu? Se cuidem. Obrigada por tudo. Beijos.